Tô chegando com mais um Coisas que Você Não Sabe Sobre Mim, com voz embargada e chorosa, porque eu já chorei, já tinha começado a gravar esse vídeo, parei porque ele tava enorme. E pra contar mais uma coisa, né, que vocês não sabem sobre mim, que é a seguinte coisa. Eu sofri bullying durante a minha da minha primeira e segunda série. E junto com esse bullying, além de sofrer violência verbal, eu sofria violência física também, psicológica principalmente. E foi uma situação que me marcou, assim, pra vida, e que durante muito tempo foi um grande trauma que eu não conseguia conversar sobre, que me travava, mas hoje eu consigo conversar. Hoje eu chorei porque, sei lá, tornar público isso, assim, da proporção que eu tô fazendo é diferente das outras vezes em que eu tive que conversar sobre a situação. Então, mexeu. E assim, o meu bullying, ele me faz pensar muito sobre como as coisas acontecem de verdade. Porque no meu caso, a situação começa sendo provocada e incitada por quem deveria estar de olho no que acontecia, por quem que deveria estar me protegendo dentro do ambiente escolar, que era a coordenadora do colégio, coordenadora e diretora do colégio / professora de inglês. Ela, como coordenadora pedagógica, ela tinha a responsabilidade de cuidar, de proteger, de zelar pela integridade minha. Mas ao contrário, foi ela quem incitou. Foi ela em que, quando a situação começou a tomar proporções, assim, enormes, ela não fez nada. Eu sofri coisas que nenhuma criança merece sofrer. Ela me maltratou de maneiras, assim, inimagináveis, como, por exemplo, me deixar de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde sem comer e beber água. A gente foi para um passeio, minha mãe tinha dado o meu dinheiro do lanche, de comprar os meus livros, porque a gente foi para uma biblioteca que era num navio chamado Logos 2. E ela simplesmente ficou com o meu dinheiro, ela roubou o meu dinheiro. Ela não deixou eu comprar o que eu queria, ela não me alimentou, não me deu o dinheiro do meu lanche, ela só negou o meu dinheiro e fez isso comigo. Eu fiquei muito doente depois disso e tal. Fora isso, ela me tirou de uma... A primeira situação foi essa, né? Que foi ela me tirar de uma festa de carnaval que tava acontecendo, o primeiro baile. E disse que eu não ia participar da festa, que ela não me queria lá dentro. Só que pra mim, assim, tudo bem, porque tinha um parquinho e eu fui brincar no parquinho. Ela não se deu por satisfeita depois de algumas horas, quando ela viu que aquilo não tinha me irritado, não tinha mexido comigo. E ela me proibiu de ficar no brinquedo, me puxou, me levou até a frente do prédio e disse: você vai ficar aqui até sua mãe chegar. E aí sim, ela conseguiu tocar. E só que assim, eu chorei, eu aguentei, e depois eu chorei, contei pra minha mãe foi lá, brigou, reagiu e tal. Mas isso não amenizou as coisas. Isso só fez com que ela criasse um mecanismo de mascarar. E é aí que começa a minha história do bullying sendo provocado pelas crianças. Já que ela, adulto, não poderia fazer porque seria mais complicado para ela, ela se complicaria, ela começou a encarregar os alunos, né, de praticar violência contra mim. E eu vejo hoje que, assim, nesse colégio, eu sofria violência psicológica, eu sofria violência física, eu sofri o racismo também. Porque tem uma situação que a minha mãe sempre fala que ela, como se fosse algo, assim, bom, mas eu acho que ela não entendeu o sentido disso. Eu acho que até eu demorei um tempo pra entender. Na primeira prova que eu fiz nesse colégio, né, na primeira prova de inglês, a minha professora de inglês era justamente essa coordenadora. E ela mandou chamar minha mãe. E ela veio questionar minha mãe se eu já tinha tido aula de inglês particular, porque no meu histórico escolar não tinha. Minha mãe disse que não, que era o meu primeiro contato. E ela, assim, como professora de inglês, em vez de ela ficar feliz e contente, sei lá, porque ela era uma ótima professora, afinal, um aluno toma 10, ou ela vê que eu era dedicada, alguma coisa do tipo, não. Ela quis questionar, investigar como e por que eu tinha tomado 10. Outras crianças que também não tinham contato com o inglês antes tinham tomado 10 e ela não fez essa cariação, só comigo. E então eu comecei a me perguntar, será que isso não foi porque eu era negro? Ela achava que eu era inferior? E assim, muitas coisas eu passei nesse colégio. São coisas que, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu sei que esse vídeo duraria
esse em si, muito tempo, e não é o foco. Coisas que vocês não sabem sobre mim é pra ser mais resumido, mas assim, foram 2 anos terríveis, 2 anos que mudaram a minha personalidade, mudaram a minha visão sobre as pessoas, a minha relação também com meus pais, principalmente, porque depois de um tempo eu comecei a culpar muito a minha mãe de ter ficado lá naquele colégio por mais um ano, diante de tudo que aconteceu. E foi muito, assim, complicado, sabe? Hoje eu vejo o que acontece em alguns colégios, né? Alunos que sofreram bullying, que voltam e saem matando todo mundo. Eu sempre me pergunto. Eu nunca julgo eles, de verdade, sério. Eu nunca julgo isso, porque eu já tive do outro lado. E eu tenho certeza que se naquela época, se eu não tivesse a personalidade que eu tenho, se muito também eu não tivesse... Se naquela época, assim, internet não fosse mais difícil, se a minha história particular, família e tudo não fosse outra, se talvez eu não tivesse, assim, sido uma dessas pessoas, sabe? Que cansou e que resolveu dar louca e matar todo mundo. Sério, não sei como vocês vão encarar essa declaração, falar isso, mas eu me pergunto muito sobre isso, se a minha realidade tivesse sido diferente, se eu não estaria no lugar daquelas pessoas. Então, por isso que eu não julgo. Há um tempo atrás, por causa do massacre na escola de Suzano, reuniram crianças que foram vítimas de violência, e uma dessas crianças foi uma menina que ficou paraplégica num colégio lá em Goiânia, ou Brasília, uma coisa assim. E eu lembro que na época, quando o menino fez isso, entrou no colégio e atirou na cabeça de uma menina e na outra e tal, falaram disso, né, do bullying que ele sofria. Para quem sofre bullying, para quem fala sobre o bullying sem sofrer, só falando das consequências, o entendimento é mas para quem sofre a dor diária de sofrer bullying, de sofrer violência física, de sofrer violência psicológica, vocês não têm noção da dor que é, da raiva que é, sabe? Você se sente mal e você não entende por quê. Até que chega um tempo que você começa a achar que realmente aquilo é verdade e a culpa é sua, que você merece passar por aquilo, sabe? E a gente, na maioria das vezes, tenta resolver sozinho, mas não tá. E o pior do bullying, que eu acho que ainda não se discute direito, é o papel do colégio em precaver que isso aconteça e cuidar das pessoas que sofreram. No meu caso, que sei o que é você não ter o apoio, eu vejo que, assim, existe, sim, muita deficiência nisso. Mas existe também um lado bom de quem consegue passar por isso e superar. Apesar de tudo que aconteceu, de todas as dores, eu me tornei uma pessoa que se preocupa e sempre se preocupou, assim, muito com os mais fracos, com os menores, com as minorias. Então, quando eu saí desse colégio, que eu fui pro colégio onde eu estudei até o meu 3º ano, e foi o colégio que mudou a minha vida, todo ano, quando o ano começava, eu pegava o aluno novato, o aluno que os meus colegas tratavam com uma certa diferença, o que achava que era atrapalhado, que era fracassado, e abraçava. Abraçava, trazia ele pro meu grupo, tornava ele parte do meio, fazia com que ele fizesse amizade com os outros, e mesmo que lá depois, no final do ano, ele já não andasse mais comigo, não fizesse mais parte da minha trupe, ou até não falasse comigo, eu sentia que eu tinha feito a minha parte. E, assim, isso criou até algumas coisas ao longo da minha vida no colégio, de ser o tipo da aluna que questionava e que implicava. A gente, no ensino médio, no 1º, 2º, 3º ano, a gente teve um coordenador psicopedagógico, e eu ficava, assim, observando o trabalho dele no colégio. E até hoje, assim, eu implico com ele pra caramba. Ele hoje trabalha na faculdade que eu me formei, que eu fico pensando, cara, que ele fazia naquele colégio, porque tinha tantas crianças com problemas mesmo, sofrendo bullying na minha sala, em outras salas, eu via, e ele não, será que ele não estava vendo como alguém que estuda pra isso, pra identificar o problema antes que ele aconteça? E teve um dia, assim, ele só fazia ficar no intervalo, sentado no pátio, olhando, observando, pra que ninguém sentasse no colo de ninguém, pra que ninguém andasse de mão dada, pra que ninguém beijasse ninguém. Mas os problemas de verdade, todo mundo tapava os olhos, né? E aí eu lembro que um dia eu cheguei e perguntei a ele, vem cá, o que você faz aqui? O que você tá fazendo aqui de verdade? Eu fico me perguntando isso todos os dias. Aí ele olhou pra minha cara, como assim? Eu disse, você não deveria estar indo ver os problemas, conversar com as pessoas, impedir que as situações acontecessem?
Porque eu faço isso e eu não sou paga pra fazer isso, não tenho conhecimento, mas eu tô ali tentando pegar as pessoas que estão sem trupe e abraçar. Porque eu sei o que é você ficar de lado. E você que deveria estar fazendo isso e evitando que essas situações aconteçam, não tá fazendo. E ele olhou pra minha cara e ele falou assim, ai, mas é mais complicado e que não sei o quê. Eu digo, tá, então você é só um figurante? E aí a gente teve, depois disso, umas coisas assim, umas relações bem complicadas, porque eu fazia questão de ser do contra e de questionar as coisas que ele fazia, porque eu não sabia o que ele estava fazendo lá. Até hoje eu não sei, Roberto, o que você estava fazendo lá. Mas, pra mim, o bullying serviu como isso, como ver as minorias, como puxar as pessoas pra mim, pra não deixar ninguém sozinho, pra abraçar as pessoas, sabe? Teve os lados ruins na minha vida, os impactos negativos tiveram, mas também me ajudou muito a abrir meu coração para estar com as pessoas que não tem ninguém por perto, para querer justamente fazer parte do diferente. Enquanto as pessoas queriam ser populares, estar perto das pessoas que eram populares das maiorias, eu queria os que eram rejeitados, eu queria as minorias. E assim foi. E pelo menos para isso, bullying serviu na minha vida. Mas eu digo a vocês, se você tem filho, se você tem irmão, se você tem primo, sempre fique de olho, porque pode acontecer a qualquer momento, como, por exemplo, aconteceu na faculdade, mas isso é história para outro vídeo. Mas é isso. Essa é a coisa de hoje que eu queria contar pra vocês e que vocês não sabiam sobre mim. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no joinha e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!